Estamos com a doutora Sofia Lopes, médica dentista e profissional de saúde multifacetada. A sua prática clínica abrange a ortodontia, a disfunção temporomandibular, a harmonização orofacial, mas também tem conhecimentos em hipnose clínica, bioneuroemoção e terapia neural. É toda esta diversidade de práticas e conceitos que justifica trocarmos aqui algumas impressões sobre os contornos da multidisciplinaridade em medicina dentária. Doutora Sofia, bem-vinda. O seu currículo abrange uma variedade, como já vimos, de disciplinas médico-dentárias. Nesta perspectiva, que importância atribui ao conceito de multidisciplinaridade? Então, João, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à revista Maxilares pela oportunidade de me dar a conhecer um pouquinho e o trabalho que eu faço. Eu, para além dessas áreas que o João referiu, dedico-me muito, hoje em dia, à área da formação, a harmonização orofacial. Leciono um curso com 8 módulos da Face Design Academy, juntamente com a minha colega e amiga, a doutora Ludmila Favaretto, e é, de facto, também, digamos, uma multidisciplinaridade entre as duas, porque temos atividades complementares e temos formações complementares, o que enriquece o curso também. Relativamente à multidisciplinaridade, acho da máxima importância existir dentro da medicina dentária, porque nos vai permitir alcançar uma variedade muito grande de problemas dos nossos pacientes. O nosso paciente deve ser tratado como um todo, deve ser visto como um todo e, hoje em dia, cada vez mais a medicina dentária está dividida em especialidades e acabamos por dividir não só o corpo do paciente em partes, em que cada médico trata de uma parte, mas mesmo a própria boca também acaba por estar dividida em diferentes tipos de atividades, que faz sentido, que se justifica, porque os colegas, os técnicos são muito, muito especializados e, portanto, acabam por fazer muito, muito bem determinados trabalhos, mas é absolutamente necessário haver alguém que olhe para o todo e que também consiga dirigir o paciente para cada uma das áreas da multidisciplinaridade. Pronto, isto dentro mesmo da área de medicina dentária típica, que é o que temos hoje em dia. Para além disso, é claro que depois eu acho que cada um de nós, enquanto médicos dentistas, vai buscando obter formações e obter ferramentas para conseguir dar aos nossos pacientes chegar ao objetivo, que é o tratamento, que é o bem-estar do nosso paciente. E isso foi uma das coisas, foi isso que me levou a ir buscar, por exemplo, a harmonização orofacial, que me buscou ir buscar, por exemplo, a hipnose clínica, a bioneuroemoção, porque acabo por fazer muito trabalho aqui com os meus pacientes na cadeira, que não é só tratar o dente, ou não é só endireitar os dentes, ou não é só tratar, por exemplo, o aspecto dos problemas da articulação temporomandibular, mas acabamos por ter que entrar também na parte do emocional do paciente. Nós sabemos hoje em dia, e nomeadamente a área da disfunção temporomandibular está extremamente ligada com problemas emocionais e com gestão de stress e portanto, temos que saber lidar um bocadinho com tudo isso. Por isso acho mega importante a multidisciplinaridade. Interessante. Com base na sua experiência profissional, que episódios ou casos lhe ocorrem como bons exemplos da mais-valia desse conceito de interligação em medicina dentária, digamos? Existem, lembro-me de vários casos, como lhe disse ainda agora, relativamente à disfunção temporomandibular. Se nós tentarmos tratar exclusivamente só a parte física, não vamos ter sucesso com aquele paciente. Aquele paciente é um paciente que tem um componente psicológico muito intenso, que tem um conflito emocional e que se acaba por revelar em termos do apertamento, do bruxismo, de tudo isso. E, portanto, eu uso muitas vezes as técnicas quer de hipnose, quer de terapia neural, quer de bioneuroemoção, para ajudar esses pacientes, para trazer à consciência, para esses pacientes trazerem à consciência qual é a real causa do problema. Porque é muito pobre eu medicar apenas o paciente e vou acabar por manter a doença crónica, não é? O paciente aparece-me numa fase aguda, com dor aguda, e se eu medicar sem o paciente perceber de onde é que isso vem, o que é que está realmente a causar esse problema,
vou acabar por cronificar a doença porque o conflito emocional está lá, a dificuldade da gestão do stress daquele paciente está lá e não vou conseguir resolver a causa, vou só mascarar os sintomas. Portanto, eu tenho que ter algumas ferramentas que me permitam, mais não seja, indicar o paciente, por exemplo, para uma consulta com um psicólogo, para uma fisioterapia, para o tratamento com outro tipo de atividades extra-medicina dentária. Isso é um exemplo. Outro exemplo muito interessante é a nível da relação da ortodontia, por exemplo, que é uma área já desde há muitos anos da medicina dentária, com a harmonização orofacial, em que, e é o exemplo que eu tenho aqui no ecrã, este caso, que é um caso, é aquilo que se chama um sorriso gengival, em que se vê uma banda de sorriso e em que a pessoa, quando termina o tratamento ortodôntico, mantém essa banda de sorriso e que não é bonito, não é estético, e que era um problema que teria de ser resolvido com cirurgia ortognática, que é algo muito invasivo, e hoje em dia, com 2 pontinhos de toxina botulínica, consegue-se transformar o sorriso. Está aqui outro exemplo, pós-tratamento ortodôntico, em que realmente temos um sorriso em que se vê muita gengiva e que depois este sorriso é muito mais agradável. Ou pacientes que terminam o tratamento ortodôntico assim e que são jovens, gostam de se ver, principalmente as meninas, gostam de se ver bonitas, gostam de se ver com um perfil mais atraente e que nós, com a harmonização orofacial, conseguimos passar para aqui, fazer o preenchimento e realmente fazer ali uma transformaçãozinha, harmonizando o perfil e harmonizando o rosto do paciente. E isso, de facto, é um exemplo excelente entre a ortodontia e a harmonização orofacial. Bem, há pouco deu como exemplo a psicologia, mas que outras especialidades extra-medicina dentária poderiam ser interessantes neste conceito de multidisciplinaridade com a medicina dentária? Olha, há várias. Por exemplo, a fisioterapia é muito complementar, a psicologia também, a terapia da fala, extremamente complementar, mas isso são cursos específicos em que temos profissionais específicos a fazer esse tipo de tratamentos e que nós enviamos e trabalhamos em conjunto, não é? Agora, o médico dentista ele próprio também pode ter algumas competências e hoje em dia, agora nesta época que decorre, está a haver as competências na Ordem dos Médicos Dentistas, estão a ser votadas, estão a ser regulamentadas, legalizadas, digamos assim, algumas competências. A da harmonização orofacial, por exemplo, já foi. Tivemos um simpósio, agora vou só fazer aqui um parênteses, tivemos um simpósio agora da APTOF, que é a Associação Portuguesa de Harmonização e Terapêutica Orofacial, este fim de semana passado no Algarve, e o Sr. Bastonário, o Dr. Miguel Pavão, esteve lá exatamente para nos dar a boa nova de que a competência da harmonização orofacial já estava regulamentada e legalizada. E já tinha sido aceito pela Ordem. Em abril. Em abril. E, tal como a harmonização orofacial, temos também, por exemplo, a ozonoterapia, que também está a concorrer para competência, que é extremamente importante em termos de se conseguir preparar o terreno, preparar o paciente para, por exemplo, para intervenções. Com a ozonoterapia consegue-se obter muito bons resultados em termos da cicatrização dos tecidos, é excelente para a parte da cirurgia, para a parte da periodontologia, tem muitas para o controle da inflamação, para aumento da imunidade. Portanto, essa também é uma das áreas muito interessante. A medicina dentária do sono também, muito importante e muito relacionada com os problemas da disfunção temporomandibular. Existem, de facto, existem outras competências sobre as quais eu realmente não estou muito por dentro, mas tenho a certeza absoluta que os colegas que as candidataram a competências e que se dedicam a elas, como a medicina dentária desportiva também existe, a acupuntura na medicina dentária, portanto, existem várias áreas, tudo é transversal, não é? O nosso corpo, de facto, é um único e acho que está na altura de começar a ser tratado como um todo e termos uma percepção, mesmo quem se dedica só a tratar o dente,
ter uma percepção de tudo, todas as consequências que isso pode ter. Contudo, o que disse até agora, presumo que vê com bons olhos o conceito de consulta de grupo. Acha que é determinante para conseguir melhores diagnósticos, abordagens terapêuticas? Como é que vê este plano? Deixe-me dizer, consulta de grupo mesmo, da forma como nós temos as coisas organizadas nos nossos consultórios, nas clínicas, é muito difícil, não é? Porque isso obrigaria a ter uma série de pessoas ao mesmo tempo. Isso não, mas ter uma equipa em que há alguém que faz a triagem do paciente, faz um diagnóstico e depois então há uma discussão do caso do paciente com a equipa para, se for necessário, enviar o paciente para reabilitação com colocação de implantes, por exemplo, mas esse paciente também precisa de ortodontia, o paciente também precisa de fazer uma endodontia, uma digitalização de um dente. Portanto, coordenar todas essas áreas, isso sim, sem dúvida nenhuma, é muito importante trabalhar numa clínica e cada vez mais eu penso que isso acontece, já não há muito aquele conceito do dentista isolado que fazia tudo, não é? Porque nós acabamos por, ao tentar fazer tudo, não fazemos tudo, não conseguimos fazer tudo tão bem, não é? E não conseguimos saber de tudo. E, portanto, é uma mais-valia incrível para os nossos pacientes conseguirmos, e para nós mesmo, para o nosso trabalho, conseguirmos trabalhar com uma equipa. Agora, o grupo mesmo, dentro do... todo ao mesmo tempo, isso acho que não, mas uma equipa sim. Não será tanto uma consulta de grupo, mas não. Um consultório de grupo. Consultório, exatamente. Uma equipa multidisciplinar. Uma última questão. É expectável que a curto ou médio prazo o recurso à inteligência artificial possa aqui revolucionar os atuais métodos e facilitar também essa interligação? Eu tenho a certeza que sim. E, neste momento, isto está tudo numa grande mudança, não é? A inteligência artificial, neste momento, começou a entrar nas nossas vidas, vai ter um impacto gigante e muito rapidamente. A informação fica cada vez mais disponível. Nós, desde que tivemos acesso à internet, não é? Temos cada vez mais informação, as pessoas conseguem cada vez aceder mais à informação. Neste momento, na medicina dentária, nós já temos alguns componentes que nos ajudam bastante, como, por exemplo, a ligação entre a clínica e o laboratório de prótese, que hoje em dia já se faz com os scanners. Antigamente tínhamos que fazer os moldes, correr os moldes em gesso, mandar para o laboratório. Hoje em dia, não, faz um scanner e manda-se online para o laboratório e o laboratório já consegue, em cima daquele scanner, fazer uma impressão 3D, enfim, já temos a vida um bocadinho facilitada nesse aspecto. No caso dos alinhadores, a mesma coisa. Neste momento já há clínicas em que os alinhadores da ortodontia já é quase um do-it-yourself, já começam a dar ideia que não precisam tanto do médico dentista lá presente sempre. Não quer dizer que e não vamos entrar por aí se o resultado é bom, se não é, porque eu acho que será sempre necessário haver um técnico, haver um profissional de saúde a coordenar as coisas, mas realmente a inteligência artificial, em termos, por exemplo, quando a robótica estiver mais desenvolvida para poder trabalhar nos dentes dos pacientes, se calhar vai ser uma mudança tremenda em que o médico dentista vai estar a controlar a robótica e isso tem uma vantagem muito grande, que é poupar as nossas costas e o nosso pescoço, porque isto é uma profissão que é muito exigente fisicamente e que ao fim de 30 anos a trabalharmos nas mesmas posições é terrível. Portanto, nesse aspecto, acho que é capaz de ser excelente. A nível da imagiologia, diagnóstico, a nível também, por exemplo, do próprio clínico obter mais formação, ser mais fácil obter formação, porque está tudo online, está tudo disponível, é? E mesmo a nível da educação dos pacientes para a saúde, porque isso também é um ponto muito, muito importante, que é a educação dos pacientes para a saúde. Muito bem. Hoje ficamos por aqui, mas o próximo número da revista Maxilares vai incluir uma versão muito mais completa desta nossa conversa. Essa edição será oportunamente divulgada. Resta-nos agradecer à doutora Sofia Lopes. Muito obrigada, eu. E até uma próxima. Obrigado. E até uma próxima oportunidade.